sobre o que é a tal matemática da colorimetria. É importante, antes de a gente falar um pouquinho sobre a matemática da colorimetria, a gente poder, na verdade, entender um pouquinho sobre lá da história, por que existe a tal matemática da colorimetria, da onde que surgiu essa função toda. Então eu quero que você pegue desde lá do início, tá? Você pode procurar depois no Google, tirar essas informações, bem simples e tal. Mais ou menos lá por 1907, tá? Nós tivemos um químico francês. Esse químico, ele desenvolveu alguns corantes, que nós chamamos hoje de corantes cosméticos, tá? Então eram corantes oxidativos, porque até então, um pouquinho antes, eu não vou ir muito além, tá? Um pouquinho antes, alguns químicos, eles descobriram o peróxido de hidrogênio. E aí começou a fazer aquelas brincadeiras, aquela mistura, não sei se foi às vezes por acidente, alguma coisa, descobriu que o peróxido de hidrogênio, em contato com o cabelo, ele promovia uma reação oxidativa e acabava clareando o cabelo. O peróxido de hidrogênio promove isso, né? Ele promove o clareamento. E aí, consequentemente, eles começaram a desenvolver e tal, e, enfim, chegou na história ali e desenvolveram a coloração. Então, em tese, a primeira coloração do mundo surgiu em 1907 por um químico francês. Eu até anotei o nome dele aqui, que é o francês Eugène Schueller, não sei como é que seria a pronúncia dele. Então esse químico em francês, ele inventou a primeira coloração, né? Uma coloração que você misturava água oxigenada, né? Na coloração, e ela promovia a pigmentação dos cabelos. Passado alguns anos depois, mais tarde, depois ele fundou o que nós conhecemos da empresa chamada L'Oréal, né? Então esse Eugène, né, o francês, ele acabou depois se juntando com pessoas, enfim, e formou a L'Oréal. Tá? Então a primeira coloração lançada na época era a coloração da L'Oréal. E aí eles começaram a fazer o quê? Né? Eles começaram a criar essas colorações, essas tinturas. É lógico, era uma coisa muito arcaica, muito inicial no primeiro momento, ali 1910, 1915 e tal, e foi indo até mais ou menos no meados dos anos 30. Nos anos 30 eles já estavam assim mais, entre aspas, arredondadinha a coloração. Então elas já tinham um pouco mais de estabilidade, né? E principalmente dava para se criar tonalidades, alturas de tons. E aí eles precisavam estabelecer o quê? Um padrão para poder desenvolver aí as colorações. Porque eles se baseavam com as colorações nos cabelos naturais. E aí se criou então o que a gente conhece até hoje como a nomenclatura das cores. Isso você já vai entender por que ela é importante dentro da matemática da colorimetria. Tá, matemática da cor, enfim. Eu vou explicar do meu jeito. Existem vários educadores técnicos que ensinam de várias formas e tal. Eu vou explicar da forma mais simples possível para você realmente poder entender se realmente ela funciona ou não. Você já vai entender tudo isso agora, tá? Então, lá foi se criado, então eles estabeleceram. Logo na sequência, depois a Schwarzkopf já veio também ali. Depois teve a função da Primeira Guerra Mundial, enfim. Então, eu não vou entrar nessa parte, né? Que teria que ter um estudo bem, né? Teria que ter muito mais tempo para a gente poder conversar e não é o caso. Né? Ou melhor, vem ao caso, mas não vai ter tempo pra gente falar. Mas depois você procura todas as informações, estuda, que é bem legal a gente conhecer um pouquinho da nossa história, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa parte, então eu me aprofundei muito nessa parte de estudar essa parte histórica, né? Mas enfim, aí eles lançaram, então começou ali as empresas, né, a lançar, e aí começou a se criar as concorrências, evidentemente. Então a L'Oréal tinha uma coloração, depois a Schwarzkopf veio outra, depois logo na sequência a Wella pegou e lançou uma outra, veio com a coloração. Os químicos começaram a ver que aquilo é uma coisa bacana. Putz, cara, tu poder mudar nos anos 30 foi o auge ali, onde as mulheres viram que podiam mudar os cabelos, podiam promover clareamento e tudo mais, né? Tem uma atriz lá que ela... Eu até anotei o nome dela aqui, que ela foi assim meio que o nome dela é Jean Harlon, a atriz, né? A Jean Harlon, ela foi uma as percursoras assim para né, levar a função da pintura do cabelo, né? Tipo, puta, é legal pintar cabelo, tá? Então vamos fazer então. Ela foi um dos marcos aí, depois você procura o nome dela no Google, enfim. E aí o que aconteceu? Eles precisavam estabelecer um padrão. E é esse padrão que a gente basicamente usa até hoje. Eu vou colocar um quadrinho aqui, ó, tá? Para que a gente possa... vou colocar um quadrinho aqui para que a gente possa falar um pouquinho com vocês, tá? Então o que acontece? Se estabeleceu esse padrão. Esse padrão ele foi estabelecido por comparativos, né? Na época, por comparativos
através dos cabelos naturais. Então via-se que, principalmente ali, por exemplo, as japonesas e tal, tinham os cabelos bem escuros, aqueles cabelos bem fechado mesmo, os cabelos bem pretos, né? Os cabelos, antigamente a gente chamava de negroide, hoje não se usa mais essa palavra, negroide, né? Hoje a gente usa outras nomenclaturas, tá? Depois eu passo para vocês. Mas eram cabelos mais escuros, mais fechados. Mas enfim, a gente estabeleceu, eles, ou melhor, a gente, eu não, né? Eles, né? Estabeleceram o seguinte, uma tabela que ia do 1 ao 10 em alturas de tons, tá? E esse do 1 ao 10, eles faziam o quê? Do 1 ao 5, a metade para baixo, do 5 para baixo, do 6 para cima, né? Então são 5 tons para baixo, 5 tons para cima. Esses 5 tons para baixo, eles caracterizaram como tons de castanhos. Então começa lá com o preto e depois já vem castanho escuríssimo, castanho escuro, castanho médio, castanho claro. Tem os tons de castanhos. Então a gama dos castanhos está entre o 1 ao 5, né? E aí depois vem a gama dos loiros. Não sei se você já parou para olhar isso, né? Analisar dessa forma, né? Então do 6 para cima é loiro. Tudo que é de 6 para cima é loiro. Só que lógico, existe o loiro mais escuro, um loiro um pouquinho mais aberto, que é o loiro médio, né? O loiro natural, que eles chamam o loiro médio. Depois tem o loiro claro, o loiro claríssimo e o loiro extra claro. Que aqui seria aquele loiro bem branquinho. Principalmente dos albinos, né? Até por uma deficiência na pigmentação, eles acabam tendo aquele loiro bem clarinho, ou as germânicas, né, as alemãs, que tem aquele cabelo bem loirinho, aquela sobrancelha bem clarinha e tudo mais, o pessoal de Joinville, né, tem ali bastante alemãs, Blumenau, enfim, né, essa região toda aí germânica tem essas alemoazinhas bem, né, da minha família mesmo, eu sou Miller, né, já vem aí tem aqueles cabelos bem loirinho, bem clarinho. Então estabeleceu-se esse padrão, tá? E é o padrão que a gente até então segue hoje. Então, no primeiro momento, não existia-se as tonalidades como a gente conhece, as tonalidades, os reflexos fantasias. Depois a gente já vai falar um pouquinho mais. Então, no primeiro momento, se criou as alturas de tons. Então, as mulheres na época, ali, principalmente na década de 30, elas viram que podiam clarear os cabelos ou até mesmo escurecer os cabelos. Né? Então elas tinham muitas ali que tinha a pele bem branquinha e o cabelo bem escuro, aqueles cabelos Chanel, década de 40, 50 ali, né? Principalmente o pós-guerra depois teve muito disso, né? De ter aqueles cabelos bem escurinhos e tal. Então se estabeleceu e até hoje basicamente a gente usa isso. E aí o que acontece? As colorações foram evoluindo tudo mais e aí surgiu uma ideia, cara. Se eu usar uma matemática para poder misturar as cores, será que eu consigo criar uma nova cor? Porque o que acontece? Se você pegar, por exemplo, estudar ali as cores, quando você usa, por exemplo, no sistema que a gente usa, o sistema Rib, né? O sistema Rib é o sistema da nossa estrela, não é a estrela de Oswald, já falei sobre isso, mas fica para outro momento. Deixa eu pegar aqui uma estrela rapidinho. Aqui, ó. Vou pegar essa aqui bem simplinha mesmo aqui que já vai nos auxiliar bastante. Espera aí. Vamos pegar aqui, vamos botar aqui. Deixa eu já botar a estrela aí para vocês. Ó, aqui a gente tem a nossa estrela, tá? Que é o quê? No sistema Rib, que é esse sistema que a gente vê aqui, ó, né, que nós temos no sistema Rib, que é o azul, amarelo e vermelho considerado como cores primárias, e a mistura deles dá a cor secundária, depois das secundárias conseguimos as cores terciárias, quaternárias, e aí vai, né? Quanto mais se mistura, mais cores você vai conseguindo atingir. Tá? Isso aqui foi uma coisa que veio logo depois, não veio mais depois, né? Mas isso aqui a gente chama... Tanto é que você olhar, se pega ali, por exemplo, o 1 ali, o cinza, ali o azul, aqui tá o 8 como mate, mas tem muitas empresas que... Não é que o 8 usa ainda como mate, O 7 é o marrom, tá no meio da estrela ali, enfim, né? O 3 como dourado e tal. Então, até então... quando eles desenvolveram essa nomenclatura, veio eles colocaram como esse padrão aqui. E até então se usou por muito tempo, muitas empresas usaram esse padrão aqui. Este padrão, observem, esse padrão é para os reflexos, para as cores de reflexo, tá? Então são duas coisas importantes aqui, ó. A altura de tom são as cores da sua cartela, as cores lá naturais, ou melhor, as cores neutras, né? Se você pegar, deixa eu mostrar aqui, ó.
Deixa eu pegar deixa eu voltar aqui em mim. Ó, eu tô com uma tabelinha agora bem... Ah, até aqui eu tenho a estrela, ó. Tô com uma tabelinha bem legal, uma tabelinha... Olha que bonita a minha tabela, ó. Mais simples, objetiva, bem prática, né? Então aqui na minha tabela, vocês vão observar que aqui tá escrito, inclusive, ó, naturais, ó, naturais. Então o que são os naturais? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, até o 10. Até o 10, ó, até o 10 aqui, cores naturais. Aí depois... a gente tem a escala dos reflexos fantasias, que daí vem o cinza, o mate, ó, mate, aqui os champanhes, violeta, dourados, ó, vermelhos, tem várias tonalidades aqui, tá? Então o que acontece? Então sempre o número quando vem sozinho, ou antes de uma vírgula, de um ponto, de uma barra, ele é considerado como um reflexo neutro, tá? A cor neutra, a cor base, a altura do tom. Tá? Como está na nossa tabela ali. E quando vem uma nova cor após o ponto, a barra e a vírgula, essa cor caracteriza a cor da estrela. Ou seja, depende da cor que você vai trabalhar. Por exemplo, eu pego ali um 7.3. Então eu considero que o 7.3 é dourado. João, mas até tudo bem, João, eu já sei de tudo isso, mas aonde tu quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, que... quando começou a se estabelecer essas tonalidades, principalmente lá no início, a gente trabalhava com pigmentos muito crus, pigmentos muito... não é crus, eu poderia ser mais objetivo, seria pigmentos mais solúveis, digamos assim. Tá? Então eram pigmentos que poderiam ser misturados, poderiam se trabalhar misturando para criar novas cores. Então basicamente, tá? Isso, cara, eu tô falando coisa de 15, 20 anos atrás, não muito distante, tá? Década de 80, década de 90 ali, quem é um pouquinho... Você pode descrever aí, de repente, se você tem aí pelo menos 20, 25 anos de profissão. Eu lembro quando eu comecei, era assim, a gente não tinha grandes quantidades. Cara, para você ter uma ideia... uma tabela como essa aqui, por exemplo, ela tem em torno de 78, 79 cores disponíveis, tá? Tonalidades prontinhas. Cara, quase 80 tons, quase 80 tubos prontinhos. Antigamente não existia-se essa gama gigante de cores. E aí, consequentemente, tinha o quê? As cores bases, sempre teve, e aí tinha-se as cores da estrela. Então, foi estabelecido ali que o cinza, né, era o ponto 1. Aí eu tinha, por exemplo, o vermelho, o ponto 6. Dourado, o amarelo, né, tinha o dourado que era o ponto 3. O laranja, o ponto 4, enfim. Então eu tinha o quê? Eu tinha os dourados, acinzentados, os vermelhos, acobreados, tá? Mate, alguma coisa de mate, não eram muitas empresas que tinham. E eu tinha que me virar com aquilo ali. E aí o que acontece? Para que a gente pudesse criar as cores que a gente desejava, a gente tinha que fazer o quê? Uma matemática para misturar essas tons. Tá? Então presta muita atenção. Lembra que eu pedi para você pegar um papel e uma caneta. Lembra que eu falei que hoje vai ser uma aula, hein? Vai ser uma aula e hoje bem bacana que eu quero trazer para você, tá? Aí o que acontece? Esta aula que eu vou trazer para você... até porque tem uns alunos ali que ficaram meio assim, João, mas espera um pouquinho, tu tem um curso lá de colorimetria, o colorimetria 2.0, né, que eu tenho um curso de colorimetria. Se você gosta de colorimetria, João, eu gosto de colorimetria, eu gostei do jeito que você ensina, como é que a gente faz para fazer esse curso? Adiciona o nosso WhatsApp, chama o Alex lá e pede para ele mais informações, tá? Que daí ele te fala sobre o curso, o colorimetria 2.0, que ele é um básico e intermediário. Então a gente fala desde a mistura, tudo mais, é bem legal. E dentro desse curso, evidentemente, a gente ensina no módulo 2 ali, basicamente todo o módulo. Entre o 1 e o 2 ali, eu falo sobre a matemática da colorimetria, para você misturar. Então muita gente deve ficar assim, João, mas daí tu vai dizer que a matemática não funciona? Não é que não funciona, eu quero que você entenda que houve uma evolução e ela funciona. Mas você tem que tomar alguns cuidados. Aqui é o grande ponto. Olha só que interessante. Até então, as empresas elas sempre trabalhavam nessa seguinte situação aqui. Ó. Aqui a gente está com altura de tom. E aqui do ladinho eu coloquei no meu quadro. Tá vendo? Tem um quadro verde, bem bonitinho ali o meu quadro. Ó. Tá? Deixa eu até esconder ele aqui. Esse aqui para ficar mais bonitinho ainda. Ó, ali no meu quadro vocês vão observar o seguinte. Que eu tenho ali, ó. Reflexo primário, mais ou menos 75%. Reflexo secundário, mais ou menos 25%.
tá? É muito importante. Se você estiver anotando, você vai colocar esse mais ou menos, porque você já vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então, o que acontece? O reflexo primário, a gente considera que um reflexo primário, ele é mais ou menos, ele tem aí 75%. Isso eu estou falando de dois, quando tem uma cor. Quer ver um exemplo? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 8.31. Tá? Você já está vendo aí, ó. Então, afastar um pouquinho. Tá vendo ali, ó? 8.31, tá? Então, o que acontece? 8.31, ele tem dois reflexos. Ele tem altura de tom, lembra que eu falei, a altura de tom é sempre que está antes do ponto ali, né? Ou, por exemplo, o 8. O que é o 8 na altura de tom? Louro claro. Tranquilo, matamos a charada aqui. O ponto 3, o que é? Na grande maioria, e agora que é o contraponto aqui, na grande maioria, lá quando se estabeleceu esta, lá no passado, por isso que eu quis trazer a história aqui, quando se estabeleceu, lá no passado, o ponto 3 era dourado. Então, a L'Oréal, quando criou, estabeleceu, na verdade foi meio que um acordo entre as empresas ali para chegar num comum acordo. Então, no primeiro momento, principalmente a L'Oréal, quando difundiu isso, ela trouxe ali o dourado como ponto 3. E o cinza, né, que seria uma mistura, tem bastante concentração de azul, cinza, mas algumas empresas hoje colocam outros tons, mas via de regra é o azul, tá? Aí o cinza ali é o ponto 1, tá? Que nós estamos falando aqui nesta nomenclatura aqui, que o ponto 1 ali é o cinza. O que acontece? Ele é o reflexo secundário. Agora você está entendendo a matemática. Então a matemática me diz que nesta cor, no resultado final desta cor, eu vou ter 75% de dourado e 25% de acinzentado. Se fosse ao contrário, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se fosse ao contrário, então essa aqui é a matemática. Se fosse ao contrário, ponto 13. Agora eu mudei o reflexo. Agora eu tenho o quê? 75% de cinza e 25% de dourado. Tá? Então presta muita atenção. Por isso que eu queria que você pegasse um papel e uma caneta para anotar. Muita gente, de repente para você isso aqui é uma coisa já básica, primária, mas tem muita gente que ainda não entende isso, tá? Então eu quero que você tenha paciência, você que não compreende tudo isso, você vai estar entendendo agora. Então isso que a gente fala de reflexo primário e reflexo secundário. Logo após o ponto, a barra vírgula, dentro do curso, assim, eu ensino bastante, falo sobre isso e tudo mais. Só que um detalhe importante, isso até um tempo atrás era uma regra que se tinha, entre aspas, um acordo de cavalheiros estabelecidos. Só que a concorrência começou a ficar grande. E aí, os engenheiros químicos tentam produzir, começou esse engenheiro químico se formar e tudo mais e tal. Aí o engenheiro químico disse, tá, mas por que eu tenho que seguir essa regra? Quem disse que eu tenho que seguir essa regra? Eu posso simplesmente fazer do meu jeito. E se eu não quiser botar 25%? Se eu quiser botar 10%, eu boto 90% num reflexo primário e só 10% no reflexo secundário? A tinta é minha, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Ou melhor, eu vou pegar e vou acrescentar um pouquinho de tons frios juntos e tal, nananá. Eu vou fazer do meu jeito. E aí entrou o grande ponto. Aí o que acontece? Tá, mas por que o ponto 3 é dourado? Eu não quero isso. A partir de agora eu vou fazer diferente. Por que o ponto 7 é marrom? Por quê? Quem disse isso? Vamos mudar tudo isso. Aí vamos mudar. Então, por exemplo, hoje você pega a vela. Deixa eu ver se é a vela. Você me corrige se eu estiver errado. A vela, o ponto 7 é cobre. Então, se eu chegar e falar para você, por exemplo, João, qual é qual é o tom para fazer uma morena iluminada doce de leite? Ó, tom doce de leite. Você vai abrir o fundo de clareza 8, aí você vai pegar um marrom mais com um pouquinho de bege, tá? Ou até mesmo, de repente, um leve dourado ali, mas um bege fica mais bonito. Então você vai pegar um 8.71 com um 7.13, 7.31, ou até mesmo um 8.13 ou 8.31, né? Para ter esse tom de bege. Ah, legal. Aí você vai lá na vela e pega lá o, sei lá, o 8.7 lá deles. Cara, é cobre. Aí você vai fazer uma morena iluminada e vai tocar um cobre em cima. Aí eu fiz a leitura que você passou lá e deu errado. Aí eu perguntava, mas o que tu fez? Ah, eu botei o ponto 7 lá que você falou. Mas na minha nomenclatura, na minha marca que eu trabalho, o ponto 7 é marrom.
Mas na marca que você trabalha, o ponto 7 não é mais marrom. O ponto 7 é a cobre. Um exemplo, né? Pega Schwarzkopf, é diferente. Pega Keune, é letra. Cara, é letra, velho. Pega lá fora, lá nos Estados Unidos, lá não tem número, é letras. E aí, como é que se faz? Como que se aprende? Aprende estudando. Aprende trabalhando com o produto que você usa. Diferentemente do produto que você trabalhar, qual é o maior segredo? Isso eu falo direto dentro dos cursos. O maior segredo do especialista é você ter afinidade com o seu produto. Então você tem que conhecer o seu produto. Não é eu que vou dizer qual é a numeração que vai dar, não sei o que, tananá. Você tem que conhecer o seu produto. Por isso que você vai fazer os seus laboratórios, né? No próprio curso especialista em Lourdes, agora o pessoal está fazendo. Tem 7 laboratórios. Cara, é muito laboratório. Para aprender na prática mesmo, né? Então a gente faz bastante, é bem legal. Então você tem que prestar bastante atenção nisso, que a matemática, ela vai funcionar até... O pessoal tinha dado uma queda... Pessoal, ó, tinha dado uma queda aqui, mas eu já voltei, tá? Tinha dado uma quedinha e eu voltei, mas eu nem falei nada. Quando caiu aqui, eu já parei e eu vou continuar aqui, do ponto que a gente parou ali. Então é o seguinte, ó, tem muito profissional que, inclusive no curso lá, no curso de colorimetria 2.0, eu explico justamente isso, que a gente pode usar e deve usar a matemática da colorimetria. Eu já vou explicar para você como é que você vai utilizar, tá? Vou dar essa colher de chá aqui. Só que assim, ó, sempre muito mais próximo, sempre próximo, nunca muito distante. Eu falo isso, ensino isso, porque se você fizer muito distante não dá certo. Então não adianta assim você pegar lá, eu pego, por exemplo assim, eu venho aqui, vou pegar ali, ó, vou preparar só uma base. Aí eu olho lá na minha cartela, eu tenho assim, ó, eu tenho um castanho escuro, 3, tá? O 3, e aí eu tenho lá um louro médio, 7, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar o 7 com o 3. Aí, segundo a matemática, uma matemática exata, eu faço uma soma. 7 mais 3 é 10. 10 divide por 2 dá 5. Então, no resultado final, eu teria o meu castanho claro. Não. Sabe o que você vai ter? No máximo um castanho médio. Mas por que, João? Porque a concentração de pigmentos frios, né, nesta coloração do 3 é muito maior que na altura de 7. E o frio sempre fecha mais. As cores frias fecham, as cores quentes abrem. Isso é matemática da colorimetria. É o que a gente está falando justamente aqui. Então eu não poderia criar uma altura de 5 usando um 7 e um 3. É muito distante, muito longe. Como que eu poderia fazer para chegar a um aproximado do 5? Em partes iguais, você pode pegar um 6 e um 4. Tá? Então, se você quer, por exemplo, João, eu quero fazer a altura do 5. Eu não tenho 5 lá no meu estoque. Como é que eu faço um 5? Você vai pegar uma parte do 6 e uma parte do 4. Olha para cima, o 5 tá ali, ó. Quem vem logo após o 5? O 6. Quem vem abaixo do 5? O 4. Então eu vou pegar um exemplo assim, ó. 30 gramas de louro escuro, 30 gramas de castanho médio. Eu vou misturar em partes iguais, sempre em partes iguais, 30 gramas. Aproximado, eu vou ter um 5. Aproximado. Por que não é igual? Porque não vai dar nunca certo. A cor que vem pronta da fábrica sempre é melhor. Então isso é a matemática, para as alturas de tons. Até então é tranquilo, aqui nas alturas de base não tem mistério nenhum, é bem de boa para você fazer. João, mas e se eu não tiver o 6 também, eu posso fazer com 7? Pode, só que daí existe um cálculo que você pode ter meio que pensar assim de cabeça. Que aí o que você usaria? Um pouquinho menos de 7 e um pouquinho mais do 4, porque daí você vai fazer uma certa compensação. Aí eu preciso explicar isso dentro do curso do Colorimetria 2.0, né? Que a gente chama isso de compensação, tá? Mas em vias de regras é um pouquinho mais de um pouco mais, vai dar certo, tá? Você pode fazer os seus experimentos. Então até a altura de tom não tem erro. Então a dica para fazer uma matemática, ficar mais próxima, é nunca ir muito além, tá? Então se você está iniciando na profissão agora, não faça isso. Tá? Não existe uma matemática certa para colorimetria. E eu já vou justificar por quê. Porque muita gente vai depois vir. Ai, mas eu escutei do professor, do não sei fulano das quantas, que ensina que dá certo, que não sei o que. Cara, não. Porque não é assim que funciona a colorimetria. Não é uma tinta guache prontinha que você vai misturar e aplicar.
corantes oxidativos. Eu tenho ali os corantes primários, corantes secundários, né? Os primários são os acopladores, que eles vão interagir, eles vão reagir com os corantes secundários, e aí vai acontecer uma reação química, né? Eles vão se anabolizar, vão se ligar quimicamente, formando um pigmento macro, e aí, consequentemente, o peróxido de hidrogênio vai oxidar esse pigmento para formar a cor. Porque até então esses pigmentos eles vêm todos dispersos, todos quebradinhos, tá? Por isso que hoje existe a nanotecnologia, enfim, né? Isso aí é a colorimetria fabril, né? Isso aí a gente ensina no curso avançado de colorimetria. Agora, aqui veio o ponto. Eu quero que você preste muita atenção, porque assim, eu não quero me estender muito, mas eu precisava trazer essa informação, tá? Quando a gente fala dos reflexos secundários, reflexos. O que é o reflexo? São as cores fantasias. Dourado, cobre, vermelho, laranja, marrom, enfim, as cores fantasia. Eu não estou falando de base, eu estou falando de cores fantasias. As cores fantasia, até então a gente se usava mais ou menos isso aqui. Entre 70-30, 75-25, nessa faixa, tá? Por isso que eu botei assim um mais ou menos. Porque não tem como saber. Sabe por quê, pessoal? Olha só. Eu vou voltar aqui em mim e eu quero que você preste muita atenção. Quando a gente trabalha com uma marca, não tem como saber o que o engenheiro químico colocou ali. Eu não tenho como saber. Eu não sei o que ele fez. Não tem, e eles nunca vão falar. Quanto que é exatamente de que o que. Na verdade, não é assim, mas é que eles usam uma colorimetria, a gente trabalha com outro e no final dá tudo certo, tá? Então é mais ou menos por aí, tá? Porque, na verdade, a gente fala, por exemplo, assim, eu tenho um 8.13, ou que nem eu botei aqui, o 8. Eu gosto do 831. 831 eu gosto, eu acho legal. Eu vou pegar aqui, eu vou mudar aqui, ó, 8... Eu vou botar aqui, ó, 8.31. Tá? Eu gosto dessa cor, então eu vou botar aqui 831. Então assim, ó, nesse 8.31 a gente considera que tem muito mais dourado que acinzentado. Mas nem sempre é assim. Para a formação da cor, não é assim que funciona. Às vezes eu posso ter mais reflexo do um menos do outro, mas na reação química o resultado final vai ser aquele. Eu não vou poder te explicar isso agora, porque você entraria na colorimetria fabril, e nem vem ao caso, né? Agora eu quero que você preste bastante atenção no seguinte. Se eu, por exemplo, como que funciona a matemática da colorimetria para criar esta regra? Então a gente considerando... Opa, tô aqui agora. A gente considerando, tá? Então para poder criar esses tons, a gente considera que o reflexo primário tem mais quantidade que o reflexo secundário. Eu não sei quanto que cada marca tem, cada engenheiro faz de uma forma diferente. Então eu não sei como é que vai ser. Mas vamos pegar uma média aí, cara, de 70-30, vai. Uma média, 70%, 30%. Tá? Num tubo, vamos supor, um tubo é 60 gramas, tá? Então anota aí, se você tem um papel e uma caneta, um tubo, sempre quando a gente fala um tubo é 60 gramas. Então vamos supor que eu quero fazer um tubo de 8.31, eu teria que pegar 45 gramas de uma cor e 15 gramas de outra, para ter mais ou menos essa média, né? 3/4 para 1/4, tá? Que seria mais ou menos ali 75% para 25%, 30% para 70%, mais ou menos nessa média, tá? Então vamos supor o seguinte, se eu quisesse o 8.31, eu não tenho essa cor, João, eu não tenho esse tom na minha cartela de cor, no meu estoque. Mas eu tenho o 8.3, eu tenho lá, eu vi que eu tenho, e eu tenho o 8.1. Então eu ensino, né, dentro do curso, e a grande maioria dos educadores técnicos ensina isso. Você vai seguir com base nessa regra aqui. 75-25, ou 3/4, 1/4, né, enfim. Tá? Então eu pegaria 8.3, eu vou anotar isso aqui para você, ó, para ficar mais fácil. Opa. Então, para eu fazer essa... Peraí, cadê meu quadro? Tá aqui, ó. Para eu fazer essa cor, eu teria que pegar mais ou menos assim, ó. Se fosse fazer um tubo, tá? Um tubo 60 gramas. Então eu usaria eu vou botar inclusive assim, ó, mais ou menos, tá? 45 gramas do 8.3 e eu também faria uma mistura de mais ou menos, tá? 15 gramas de 8.1. Eu teria como uma cor final igual, aproximado
aproximado 8,31. Tá? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, então mais ou menos seria essa aqui o cálculo, tá? Observe que o reflexo primário, que vem logo após a vírgula, que é o 3, ele tem mais quantidade. O reflexo secundário, menos quantidade. Sempre vai ser nesse formato. Só que assim, pessoal, isso é a matemática que a gente chama de matemática da colorimetria. Só que assim, ó, isso é uma cor aproximada. Ela nunca vai ser igual. Nunca, hipótese alguma, vai ser igual à cor pronta que já vem da cartela lá, que já vem lá da fábrica. Então, por que... Daí você vai me perguntar assim, João, mas por que hoje, então, tem, por exemplo, essa cartela de cores aqui? Por que na Dicolor é que eles têm hoje tanta opção de tons? Olha só. Cara, quase 80 tons aqui. Depois eu vou até ver certinho, vou dar uma contada aqui pra ver, porque tem os tonalizantes e tudo mais, enfim. Tá? Acho que dá mais de 80 tons se botar aqueles tonalizantes e tudo. Então, por que eu tenho essas opções? Justamente para que você não precise fazer misturas. Por isso, tá? Então, você pode eleger as principais tonalidades. Até uma colega mandou um e-mail, depois eu vou ver se eu consigo responder ela, perguntando, João, eu estou começando agora e tal. Ela está fazendo um curso com a gente, ela está começando agora. E ela queria sugestões, assim, o que ela precisa comprar de imediato e tal. Eu vou passar algumas sugestões, evidentemente, mas a gente precisa entender com quem a gente vai trabalhar o tubo, né? Vai trabalhar para comprar os tubos, enfim. Então você tem que ver qual é o perfil. Você tem mais loiras, mais morenos, você trabalha com mais cobertura de branco, você usa mais para mecha, mais para loiros, correção de cor, eu não sei. Mas é bom você ter uma mescla. Por isso que a gente usa a matemática da colorimetria, ela é importante, para que eu possa misturar, fazer essas misturinhas para ter. Mas lembre sempre que a mistura, ela vai dar errado? Não, mas ela vai ser aproximado, tá? Aproximado. Agora, outro detalhe importante. Os reflexos, eles sempre vão trabalhar em combinações, tá? Então, sempre o reflexo primário se combina com o secundário, formando ali um par de pigmento. Então, quando o engenheiro químico faz os testes todos deles lá, eles pegam os acopladores, que são os reflexos primários, com os reflexos secundários, eles vão testando, tá? Então, eles criam uma gama de corantes, tá? De pares de pigmentos para formar a tonalidade. Só que aquilo ali já está prontinho, bonitinho, dentro do tubo ali. A partir do momento que você pega outro tubo e mistura junto, cara, pode bagunçar tudo. Pode bagunçar literalmente. Por quê? Porque aqueles outros que já foram preparados bonitinhos lá vão se reagir com esses aqui e pode dar problema. Às vezes até uma pequena coceirinha na cabeça da cliente, alguma coisa. Então tem que tomar cuidado, tá? Por isso que a gente nunca mistura marcas. Então se você faz isso, vou puxar a sua orelha. Não mistura marcas. Ai, mas eu fiz, nunca deu problema. Que bom, você teve sorte, porque daqui a pouco pode dar um problema bem sério, dar uma alergia na cliente aí e ela processar você. Então toma cuidado. Não se mistura. Ah, eu trabalho com 3 marcas, mas daí quando falta tinta eu vou pegando uma daqui, uma do lá, vou misturando. Cara, não faz isso. Seja regrado, trabalhe com seus produtos certinho e tal. Então, com tudo isso, eu quero trazer para a gente poder finalizar e eu tirar suas dúvidas. Meu Deus, olha quanta coisa. Eu ficar aqui uma noite inteira falando sobre isso. Eu gosto muito dessa parte, né? Então, assim, ó, para a gente concluir, né, sobre este assunto. Será que a tal matemática da colorimetria funciona? Funciona. Claro que funciona. Mas tem que sempre pensar o seguinte, que o resultado que você vai obter nesta matemática, ela vai ser sempre aproximada. Nunca vai ser a cor exata, porque dentro da colorimetria não existe uma ciência exata. Principalmente quando você trabalha com produtos diferentes. Cada produto, cada engenheiro químico trabalha de uma forma diferente. Muitos profissionais têm perguntado o seguinte. Agora, semana passada, ainda recebi né, numa consulta técnica ali, eu recebi essa pergunta. Qual é a altura? Não é a altura, como é que ela perguntou? Sim. Qual é a tonalidade do louro escuro da Dicolor? Ele fica realmente o tom do louro escuro ou ele vai ficar mais fechado, mais claro? Por que ela perguntou isso, essa colega? Porque ela observou que existe diferença, tá? Se você trabalhar, por exemplo, com uma coloração, que até então louro escuro em qualquer marca não teria que ser louro escuro, não tô nem falando de fantasia, tô falando de louro escuro. Louro escuro, altura de 6.
tá? Vamos pegar aqui a nossa tabela de novo. Então, assim, ó, louro escuro, pessoal, louro escuro, altura de 6. Louro escuro é louro escuro. Não tem que ter diferença, tá? Só que está tendo diferença. Tem louros escuros que ficam um pouco mais abertos, tem louros escuros que ficam um pouco mais fechados. João, mas por que isso? Lembra que eu falei que cada vez mais as empresas estão criando a sua identidade, a sua característica e fugindo daquele padrão lá do início de 1907, 1910, 1915 lá, quando o L'Oréal estabeleceu aquilo lá tudo, é o exemplo lá, as empresas hoje que não usam a nomenclatura padrão. Quantas empresas aí, Vela, Schwarzkopf, Keunig, cara, Lanza, meu Deus, tantas outras marcas aí que não usam mais o padrão. Eles mudaram, eles criaram a sua própria linguagem. Aí tu chega, mas por que fizeram isso? Eles estão errados? Não! Eles simplesmente criaram uns 10 anos atrás isso. Eu questionei um dos representantes da Schwarzkopf, inclusive. Eu questionei ele, cara, pô, eu trabalho já com as marcas e sempre foi esse padrão, mas por quê? Por que mudar assim? Ele só olhou pra mim e disse assim, porque a gente quer ser exclusivo. Simples assim. Você hoje no seu salão, você não quer ter exclusividade, você não quer ter um diferencial. Por que você está aqui vendo um cara falando aqui de Florianópolis, falando por quê? Porque você quer aprender uma dica a mais, poder compreender um pouco mais dessa parte. Para quê? Para que você saia sempre na frente, tenha exclusividade, para levar algo novo para sua cliente. Então é natural das pessoas quererem exclusividade, é natural das empresas buscarem isso. Então não há nada de errado contra isso. O segredo é você conhecer o seu produto. Então estude o seu produto, pegue a cartela de cores, quando você tiver um tempinho, faça essas misturas, né? Dentro dos cursos a gente fala muito sobre os laboratórios, fazer os laboratórios de mechas, né? Enfim, nos cursos especialistas a gente trabalha muito com isso, especialista em louro, moreno iluminado, correção de cor, a gente faz muito esses temas de casas que eu chamo de dinâmicas, né? Então os profissionais trabalham muito com isso, desenvolvendo, e é importante você fazer isso, para que você conheça o seu produto. Então, funciona. A dica principal é você pensar que essas misturas são aproximadas, 70-30, 75-25, mais ou menos é aproximada. Cada marca vai ter uma média, não tem como saber, tá? Então, somente você fazendo os seus testes para poder interpretar essas misturinhas e tentar sempre que possível utilizar o produto pronto. Né? Vai investindo, procura o seu distribuidor, seu representante, peça para ele, veja, né? Por exemplo, eu trabalho muito nos tons de bege, 8.31, 8.13, 7.31, né? Eu gosto muito dessas tonalidades, o cinza, 9.1, 10.1, 8.1, né? Então, são cores que eu vou ter sempre na minha cartela de cores. E se me faltar, por exemplo, putz, cara, acabou o 7.13. Eu vou pegar um 7.1 com 7.3 e fazer. Eu vou pegar o 7.1 com mix dourado, usando a regra do 11, eu vou fazer um aproximado 7.13. Mas eu não vou ficar toda a vida sempre fazendo isso. Eu vou fazer o quê? Por uma emergência. Por alguma situação que eu preciso ali. Mas, em vias de regra, quando estiver pronto, eu vou trabalhar. Então, a matemática, no meu ponto de vista, por isso que eu falei, né? Não quero desrespeitar nenhum educador técnico aqui, muito pelo contrário, cada um traz a sua informação cabível. Ela funciona, mas com ressalvas. Sempre lembrando, inclusive, dentro do meu próprio curso eu ensino a matemática ali, a matemática da cor. Tá? No meu curso de colorimetria, o curso 2.0, que é o quê? Você trabalhar com cautela, nunca ir muito além, né? E sempre pensando nessas misturas, porque cada vez mais as empresas estão mudando. Daqui a pouco você vai ter uma coloração 6, que no resultado final ela vai ficar um 4. Daqui a pouco você vai aplicar um 5, no resultado final ela pode ficar um 6. Lógico que isso só vai acontecer se você não conhecer o seu produto. Se você de repente não fazer um teste antes, se você não olhar a cartela. Hoje as cartelas de cores são as melhores ferramentas, porque a cartela de cor ela é mais fiel, tá? Então a cartela de cor da sua empresa, ela caracteriza bem a tonalidade, o resultado final. Então você pode pegar cartelas e comparar cartelas. Opa, ó, esse aqui, o 4, ele é um pouco mais fechado que o 4 da minha cartela atual. Então você já vai saber o que você vai poder fazer. Então, fez o 4, você vai trabalhar com o 5 e assim sucessivamente, tá bom? Então, espero que sim, que vocês realmente tenham compreendido, gostado um pouco mais dessas informações. Eu sei que é muita coisa. E você que não se cadastrou na nossa lista de transmissão do WhatsApp, eu queria que você aproveitasse para fazer isso, tá? Eu vou até colocar aqui novamente para você. Como é que você
você vai fazer para se cadastrar? Você vai primeiro... Porque o que acontece? Toda semana tem um presente, uma dica e tal, lá no status do Instagram. Então, quando você abre, por exemplo, o seu Instagram, lá no seu status, né? No caso, no Android, aparece assim, ó. No Android tem conversas, status, e a setinha ali, ó. Tá? E aí você vai lá e procura nos status, procura ali, ó, cabeleireiro de sucesso. Mas você tem que salvar com esse nome. Se você salvar assim, dicas do João, você vai lá e procura dicas do João. Tem que ver lá o que você viu, né? É bem fácil, vai estar lá no status. E aí você vai ter muitas coisas legais, tá? Então toda semana o Alex coloca, digite outro caminho, né? E aí você vai ter ali dicas, vai ter aula, né? Essa semana tá rolando uma aula sobre cobertura de brancos, cara, espetacular, aula incrível, espetacular sobre cobertura de brancos, tá? Dicas assim, 2 dicas incríveis, eu tenho o nome da linha, né? 2 dicas incríveis para cobertura de brancos. E inclusive teve muita gente que me pediu assim, João, aquele evento online que você falou sobre, como bombar o meu salão no final do ano. A gente está hoje no dia 3 de dezembro. Cara, você ainda não está bombando o seu salão, então está na hora de você pegar todas essas dicas. Então, assim, muita gente não conseguiu participar. Não está mais disponível esse evento, só que o que o Alex fez? O Alex fez uma formatação dele e disponibilizou ele na plataforma Nutror, tá? É lógico que a plataforma Nutror tem um custo, então a gente simplesmente está passando custo, acho que é R$5, uma coisa assim, porque é um custo, né? A gente tem um custo lá para poder hospedar o site lá, tá? Mas enfim, você pode adquirir, vai ter um custo só de acho que é 5 pilas, R$6, não lembro quanto é que é o valor. E aí você pode adquirir esse conteúdo. Na verdade, a gente só está realmente passando, porque daí, pô, eu além de te dar todo o conteúdo, eu tenho que pagar ainda hospedagem para você poder ver, daí fica ruim para mim, né? Então, esse custo realmente a gente está passando para o aluno que deseja. Então, como que você vai fazer para acessar? João, eu quero acessar, eu quero saber desse evento online, como bombar. Inclusive tem 2 e-books, tá? Nesse evento tem 2 e-books que o Alex vai estar disponibilizando também. Na verdade, está dentro do mini curso ali, digamos assim, né? Umas dicas legais. Então você vai poder baixar, imprimir, tá? Isso vai ficar para você. E as aulas vão ficar disponíveis, acho que 1 ano também. Vai ter algumas sugestões ali para poder tirar algumas dúvidas, então é bem legal, tá? Como é que você vai saber? Mandando mensagem lá no WhatsApp pra gente. Qual que é o WhatsApp da equipe de apoio? Você vai fazer o seguinte, só presta atenção, tá? Eu vou explicar mais uma vez. Tem que salvar no seu WhatsApp. Então você vai abrir o seu WhatsApp. Ali embaixo, tá vendo que tem a setinha mostrando ali, ó? Tem ali uma bolinha. No Android é assim, né? E no iPhone você tem que ver como é que é, tá? Aí você vai clicar nesta bolinha, tá? E depois que você clicar nessa bolinha, vai aparecer assim, ó, novo contato, tá? Ali, ó, no grupo novo contato. Aí você vai salvar salvar, tá? Você vai salvar esse nosso número, tira um print da tela agora, se você quiser, já tira um print da tela, e depois você envia esse código 11 aqui, para se cadastrar na lista de transmissão do WhatsApp, tá? Então você vai ali e salva, tá? Então você salvou. Aí vai lá no salvar, quando clicou ali, escreve, ó, cabeleireiro de sucesso, bota no nome, para ser mais prático, né, para você saber. Coloca o número e depois salva, bem simples, tá? Feito isso, você já vai ter aí já no nosso cadastro. Daí você vai lá e manda daí o código, né? Você vai lá e envia o código 11. Ou manda uma mensagem pro Alex lá também, tá? E você pergunta para ele. Ele vai deixar disponível nos stories agora, a partir da semana que vem, ele vai deixar disponível esse evento online aí, mas de repente você já quer agora, final de semana, ver o evento tudo, chama ele ali em horário comercial. Ele te chamar agora, ele não vai responder. Em horário comercial, a partir das 9 da manhã, ele está respondendo. Às vezes um pouquinho antes ele responde. E ele vai estar dando mais informações, passando o link e tudo mais, tá? Então, procura ele lá. E agora a gente vai simplesmente falar do que interessa, que nós queremos saber sobre a tal matemática da colorimetria. Então, assim, ó, pessoal, deixa eu só dar mais um oi aqui para todo mundo, ó. Quem já fez o curso também paga a professora Maria Odete Padilha. Maria Odete, esse evento foi um evento online, ele não tem nada a ver com curso, não tem nada a ver com nada de nada, tá? Ele é um evento online que a gente disponibilizou ele, inclusive, num primeiro momento foi gratuitamente. Ele não está mais disponível gratuito. Agora, o que o Alex fez? Muita gente pediu, então a gente colocou ele na plataforma Nutror. Aí, quem quiser ter acesso a esse conteúdo, vai ter que, sim, adquirir ele pelo um custo, acho que de R$ 5,90 ou R$ 6. Cara, é um custo bizarro, assim, um negócio em que... Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que para você... mas R$ 5 não é nada para você. É um picolé que você deixa de comer um dia.
tá? Principalmente nesses dias de calor que tem feito aqui em Florianópolis mesmo, tem feito bastante. E você vai investir em 3 aulas mais 2 e-books, tá? Para você poder bombar o seu salão aí. Cara, então tem, poxa, né? Então não tem nem por que não querer investir, né? Então tem dicas muito legais, muito bacanas ali. Mas, João, eu já vi, eu participei desse evento online, preciso comprar. Não, daí se você participou, não há necessidade, tá? Mas assim, ó, respondendo à pergunta, será que a tal matemática da colorimetria funciona? Sim, ela funciona. Com ressalvas, sempre trabalhando com cautela ali, nunca muito distante, mas ela funciona. Se você aprender, você vai ter aí muitos ganhos positivos, porque você vai poder criar cores incríveis, poder trabalhar com tranquilidade e poder se tornar cada vez mais um profissional especialista, um profissional de sucesso. Então, fica sempre aquela pergunta: bora ser uma especialista? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Segue nós lá no nosso, WhatsApp, tá? Adiciona a gente lá e a gente vai se falando aqui, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. Muito obrigado, uma boa noite e um excelente final de semana. Tchau, tchau.